Estava aqui observando a palavra de Deus, um pouco em Atos dos Apóstolos, em Coríntios, sobre a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, né? Converteu a Cristo. Ele chamava Saulo, e aí ele teve um encontro com Jesus, né? Lá discorre toda a passagem, né, dele, sua conversão. Para o vídeo não ficar tão longo, né? Então Paulo converteu. Ele foi mudado o nome dele de Saulo para Paulo. E Paulo, observando muitas coisas, né? Jesus usou a vida de Paulo para o evangelho, né? Ele era contra o evangelho, ele era tudo, mas quando ele converteu, né, aí ele foi a favor, né, de Jesus, né? Recebeu Jesus como Salvador. Tudo mudou na vida de Paulo. Então Paulo, ele estava com um casal, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 3 em diante. E nesse capítulo 18 fala muito sobre Paulo ali com a família, com a família ali, Áquila e Priscila, né? Eles fabricavam tendas e Paulo foi juntamente com eles também aprender essa profissão, fazendo tendas para o sustento do evangelho, né? Do seu ministério, na pregação do evangelho de Cristo. E Paulo ficou ali aproximadamente mais um ano e 6 meses ali trabalhando, evangelizando aquele local ali. Então, isso é muito importante. Então, por isso Paulo, ele cita na palavra que o evangelho, né, quando ele observa as escrituras, quando ele observa que quando Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste a graça de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Então, você transmite também de graça. Jesus não cobrou e a Bíblia não menciona nenhum apóstolo cobrando, explorando as pessoas. Não, eles anunciavam o evangelho gratuito. Gratuito. Apóstolo Pedro também. Tanto é que Pedro foi entrar no templo, ele estava uma pessoa já de nascença aleijado, deficiente, pediu ajuda, me dá uma ajuda, uma esmola. E Pedro observou, eu não tenho nada. Mas o Pedro estendeu a mão para ele e ofereceu o que é melhor. Melhor que dinheiro. Jesus pegou na mão daquele moço, levanta-te em nome de Jesus. Então a unção estava sobre Pedro, que era a unção, né, poderosa de Jesus. Pedro fez alguma coisa? Não, só estendeu a mão e disse o nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo, né, para aquele deficiente. Levanta-te e anda. Então, grandes maravilhas Deus usou os apóstolos, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e também todos os apóstolos, né? Quanto Deus fez na vida deles. E os milagres acontecia e tinha muitas pessoas incrédulas, pessoas que não gostavam do nome de Jesus, né? Infelizmente hoje também, no dia de hoje também tem muitas pessoas que odeiam o nome de Jesus. Mas um dia eles, assim, quando eles fecharam os olhinhos, né, vão se deparar com o outro lado, que é dois caminhos, o céu e o inferno. Então aqueles que amam Jesus, sirvam a Jesus, vão ter o direito de ter a vida eterna, né? Não se envergonhou do nome de Jesus. Porque aqueles que envergonham o nome de Jesus, de Deus, naquele dia, Jesus também envergonhará, né? Então, por isso, Jesus oferece-nos a palavra, a Bíblia. Examinai, ouvi as palavras, né? Examinar a palavra de Deus, para que as pessoas não vá para a perdição eterna. E aqui a Bíblia Sagrada tem tudo que o ser humano precisa, tudo, né? Sobre a vida terrena, trabalhos, profissões, ajuda de Deus, os milagres e também a vida eterna. Devemos pensar em tudo isso, né? Tudo é importante. Trabalho, lutarmos, né? Cuidar da nossa vida, da família, mas também cuidar da alma, do espírito e da vida eterna, né? Que um dia acontecerá. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.